Sabes aquela sensação quando és pequeno e veres os teus pais a saírem cedo de casa e a voltarem tarde, dia após dia, terem pouco tempo contigo, estarem cansados e estressados com o dia da manhã, com o futuro? Eu cresci a ver isso e jurei para mim mesmo que não era essa vida que eu queria. Queria ter uma família, sim, mas queria estar presente. Só que ninguém me dizia como se fazia isso sem estar preso a um trabalho. E é aqui que começa a minha história com o trading. E acredita, não é nada daquilo que te vendem por aí. Se ainda não me conheces, o meu nome é Bruno Barreira, eu sou um escritor e um swing trader e o meu objetivo aqui é conseguir fazer-te ver como é que funciona este mundo do Forex e quem sabe conseguir-te ajudar a alcançar os teus objetivos neste mundo. E hoje eu vou-te contar como é que eu comecei no trading, os erros, as quedas e aquilo que ninguém te conta. Quando eu era miúdo e me perguntavam o que é que eu queria ser quando crescesse, eu dizia super-herói. Eu sei que sou a parvo, mas para mim um super-herói era alguém que ajudava os outros e ao mesmo tempo que era livre. E de certa forma era isso que eu procurava, liberdade. Um dia um amigo falou-me de uma escola de opções binárias. Felizmente, e digo felizmente, eu não tinha dinheiro para entrar. E aviso-te já, não te metas nisso. Se ficas ofendido, desculpa, não é a minha intenção, mas opções binárias é mesmo horrível. Eu até posso depois gravar um vídeo sobre isso. Mas mesmo assim, aquilo despertou uma coisa em mim. E foi aí que eu comecei a explorar muito mais este mundo financeiro, o mundo de criptomoedas, de NFTs, de Forex, de investimentos, de mercado imobiliário. Foi aí que eu comecei a tentar ver um bocadinho de tudo. E por minha sorte, talvez, eu comecei no Forex. Eu estudei como um louco, dia e noite. Depois de uma semaninha a estudar, eu comecei a fazer trades. Achava que percebia do mercado, que aquilo era simples. Sei lá, se eu via as outras pessoas a ganharem dinheiro, eu também conseguia. Pois é, mas eu perdi muito dinheiro, fiquei noites sem dormir, cheguei a roçar a depressão e ao mesmo tempo eu estava a tentar esconder tudo, porque como é que tu dizes às outras pessoas que tu te meteste numa coisa e que ao mesmo tempo tu estás a falhar? Que tu acreditas muito numa coisa e estás a dar tudo por isso, tu achas que as pessoas não vão acreditar em ti, que te vão mandar abaixo, então tu simplesmente ficas calado. E foi isso que eu fiz, só que isso deitou-me ainda mais abaixo. Continuei a estudar, continuei a fazer trades e continuei a perder. E depois eu vi o meu sonho ir completamente por água abaixo. Tudo aquilo que eu imaginei, todas aquelas cenas que te vendem na internet, em que tu tens uma casa de luxo, que tu consegues ir para qualquer sítio e fazer trades em qualquer lugar e viver no sítio que tu quiseres, conseguir ajudar todos, a tua família, os teus amigos, as pessoas que estão ao teu redor. Eu vi tudo isso aí por água abaixo porque eu simplesmente não conseguia fazer com que aquilo corresse bem. E então eu desisti. Eu parei completamente, deixei de ver os gráficos, precisava mesmo de respirar e fiquei assim durante um bom tempo. E depois, já não sei como, mas apareceu uma notícia qualquer em que havia um boom qualquer das criptomoedas e, claro, lá fui eu meter-me nisso. Mas o pior, eu não comecei pelas criptomoedas, eu comecei pelos jogos NFT. Eu não sei se vocês sabem o que é que isso é, mas é um jogo em que tu metes lá o teu dinheiro e tu tentas jogar para conseguir reaver aquilo que tu investiste. Para mim isso até parece super interessante. O problema é que todos aqueles jogos que foram criados na altura eram jogos que tu não jogarias se não fosse pelo dinheiro que estás a reaver. Então aquilo definitivamente não ia ter sucesso. Só que eu achava que sim, porque estava toda a gente a ganhar dinheiro com isso. Bem, para a minha sorte, eu não perdi assim tanto dinheiro ali, perdi um bocadinho, mas ficou ela por ela. E quando eu percebi que não era esse o objetivo, eu comecei a aplicar mais nas criptomoedas. Nessa altura deixei algum dinheiro investido em criptomoedas, tenho esse dinheiro investido até hoje, já se valorizou bastante, mas atenção, esse dinheiro está investido não para trades de criptomoedas e sim para aquelas criptomoedas que eu acredito e comprei para longo prazo. Portanto, eu até acho que é bom vocês fazerem isso. Eu não posso recomendar nada, obviamente, porque eu não sou consultor financeiro, mas se vocês acreditam numa coisa, podem até investir nessa coisa com a devida precaução. Foi isso que eu fiz. Depois disso, eu voltei outra vez ao Forex, porque ainda não estava satisfeito. Enfim, eu não queria desistir. Eu imaginava todas aquelas coisas e realmente aquilo é um sonho, percebem? Então lá fui eu. Mas desta vez, eu não fui estudar em nenhum curso, não fui seguir ninguém, não fui ver vídeos de ninguém, fui apenas ser eu e o gráfico. Essa altura coincidiu exatamente com a mesma altura em que eu perdi o meu trabalho e eu aproveitei, ficava em casa, não é? E ficava a maior parte do tempo a estudar, quase 8 horas por dia ou talvez mais, a estudar em frente ao gráfico, sempre à procura de padrões, a testar estratégias. E atenção, nessa altura eu não tinha nenhum robô, eu não tinha nenhuma ferramenta que me otimizasse a estratégia que eu tinha pensado. Eu simplesmente via o gráfico, sabia como é que funcionava cada indicador e pensava, o que é que será que acontece se eu misturar este indicador com aquele indicador
indicador e tentava criar regras à toa e depois via se isso resultava, mas eu fazia os testes manualmente, ou seja, eu voltava tudo para trás, sim, eu fazia o backtest manual, então podem ter noção de que isso levava mesmo muito tempo. Eu criava folhas com todos os resultados, tudo aquilo que eu tinha acertado, tudo aquilo que eu tinha errado, se a estratégia valia a pena, se não valia, quanto é que será que eu iria estar a ganhar ou a perder, o mínimo que eu podia ter investido, eu fazia tudo, a sério. Eu experimentava todo o tipo de estratégias e isso acabou por dar muita experiência com o gráfico, porque eu já estava muito habituado a ver o gráfico. É estranho dizer-vos como é que isto funciona, mas é só assim, vocês vão aprender bastante com a experiência. O facto de verem o gráfico a ir numa direção e depois a ir noutra e vocês verem aquilo várias vezes, a acontecer várias vezes a mesma coisa. Não se trata de um padrão específico, não é aquela coisa que vocês veem em livros ou em vídeos de tens o padrão do martelo ou tens aquela coisinha assim, que eu nem sei o nome dessas coisas, para vocês terem noção que eu não ligo a nada disso. Isso não interessa para nada mesmo, porque eu experimentei essas coisas durante muito tempo e não funcionava nada, então foi por isso que eu comecei a ver tudo por mim. E a maior parte das estratégias, tipo 99%, eram um lixo, não funcionavam, não serviam para nada, mas foi aí que eu descobri duas estratégias incríveis, e eu não posso dizer que fui eu que descobri, porque pode ser que haja alguém também que já faça essas estratégias, eu não sei, eu também não pesquiso sobre isso, mas só para não estar a ser, sei lá, orgulhoso e dizer que fui eu que criei, a questão é que são duas estratégias que funcionam muito bem, têm estado a dar dinheiro até hoje, e é isso que eu uso, obviamente com muita gestão de risco, e é por esse motivo que eu ainda não consigo viver do Forex. Vocês têm que aprender também, e eu digo isto porque eu vejo muitas pessoas a falarem disto na internet e a empurrar principiantes, sei lá, para o abismo por causa disto. Vocês não vão viver de Forex nos próximos anos. Eu não digo que é impossível, só que é extremamente improvável. Primeiro porque tu só consegues viver do Forex se tu tiveres dinheiro, e não interessa ires para uma conta que oferece muita alavancagem, porque tu não vais estar a ter a gestão de risco que tu deves ter. Eu nem estou a falar do psicológico, isso é outra coisa enorme, também tens que ter atenção. Estou mesmo a falar do dinheiro. Vamos imaginar que tu davas esse dinheiro que tu tens ao melhor trader do mundo. Ele só vai conseguir fazer as tuas operações, as tuas trades, se tiver uma boa gestão de risco. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que se tu tiveres, por exemplo, 100 euros, tu não vais transformar esses 100 euros em 20 mil euros, em 10 mil euros, ok? Tu até podes fazer isso, mas é em muito tempo. E só para vocês terem noção, a minha estratégia principal, aquela que me dá mais retorno e que ao mesmo tempo também é mais segura, é uma estratégia de swing trading, e ela dá mais ou menos 30% ao ano. Portanto, vocês podem achar pessoas que fazem muito mais ao ano, ok? Mas eu também não sei que estratégia é que eles usam e a gestão de risco que eles estão a usar. Portanto, uma maneira que eu encontrei de não perder todo o meu dinheiro e ao mesmo tempo rentabilizar muito acima de qualquer outro tipo de ativo, porque quem não conhece acha que 100% no mês é perfeitamente viável, e não é. É muito difícil fazer 100% de uma conta no mês. Pode acontecer, pode, mas no mês a seguir também podes perder 100%, percebes? É isso que eu quero dizer. Eu também consigo duplicar uma conta no mês, já o fiz, está bem? Só que com a mesma velocidade em que tu consegues duplicar uma conta, tu também a podes perder. Pronto. Então é isto que eu quero que vocês percebam, e é isto que ninguém vos diz nos cursos, nos vídeos, e portanto foi com esse intuito que eu decidi criar este canal, que eu decidi criar também um grupo no Discord, onde eu partilho todas as minhas entradas e partilho também as entradas da minha estratégia principal, aquela que realmente me traz bastante retorno. Se vocês estiverem interessados, nesse grupo vocês vão ter duas estratégias, essas duas que eu falei há pouco. A estratégia principal eu faço mesmo na minha conta, a minha conta principal, portanto é uma conta com dinheiro real, e na segunda estratégia eu faço na minha conta de demonstração, minha conta demo, e eu aconselho que vocês também criem uma conta de demonstração antes de irem para o mercado mesmo. Aliás, eu nem posso aconselhar nada, não é? Mas basicamente é aquilo que eu faço e aquilo que acho que vocês deviam fazer. Vocês devem praticar todos os dias, portanto eu tenho uma conta de demonstração para isso e eu partilho todas as minhas entradas. Se vocês quiserem seguir, neste momento o grupo está gratuito, eu vou deixar aqui na descrição. Eu não sei se quando eu publicar este vídeo se o grupo já vai estar todo perfeitinho para que vocês estejam lá à vontade, portanto se isso não acontecer e tu tiveres interesse no grupo, comenta aqui em baixo, porque eu depois vou responder com o link do Discord quando aquilo tiver tudo pronto. Eu vou deixar que vocês vejam todas as minhas entradas de forma absolutamente gratuita. Depois, quando aquilo estiver mais organizado, eu vou pôr um plano pago, vai ser uma coisa em conta, mas é também para me ajudar a gravar este conteúdo para vocês, a viver também do meu sonho, que é fazer trading. E como eu vos disse, eu ainda não consigo viver só de trading, porque lá está, vocês
vocês têm que ter a gestão de risco. Eu estou a ser o mais honesto possível com vocês. Portanto, isto é uma maneira também de me ajudar a mim. Eu sei que há muitas pessoas que dizem: se tu consegues ganhar dinheiro no Forex, porque é que estás a vender cursos? Porque é que estás a vender aquilo? Eu não vendo nenhum curso, não é que eu seja contra isso, mas eu não vendo nenhum curso, vou vender apenas a entrada neste Discord, que eu vou partilhar tudo, vou partilhar também todas as minhas linhas de raciocínio. E pronto, é assim, de qualquer maneira, se vocês já entrarem, aquilo depois vai ter uma sessão gratuita onde eu vou mostrar um resumo mensal, portanto é sempre bom, essa vai ser a parte gratuita futuramente, só para vocês saberem, mas é sempre bom para vocês aprenderem mais e começarem aos poucos. Por hoje é tudo. Se tu gostaste deste vídeo, peço-te que deixes um like, subscrevas, comenta alguma coisa que tu aches relevante, comenta a tua história, diz-me se também já perdeste muito dinheiro nestes mercados, se tu já és um trader, se não és, partilha um bocadinho da tua experiência. Eu acho que isso é fixe também, sei lá, para ganharmos um bocadinho mais de confiança aqui todos. E pronto, e vejo-te num próximo vídeo.